falamos aí sobre comportamento, agora vamos falar sobre relacionamento. Acredito eu que muita gente está bastante ansioso por esse tema, porque, afinal de contas, tudo começa no relacionamento, né? Todos vocês que estão aqui hoje se relacionam com o adicto, tá aqui por conta dessa relação. E aí, falar sobre relacionamento, eu sempre tomo muito cuidado para não ser invasivo demais, né? Porque cada pessoa aí tem a sua cultura, cada pessoa tem as suas ideias, cada pessoa tem os seus valores, tem os seus princípios. Mas eu sempre parto de um princípio, né? Que eu acho que independente de cultura, independente de regras, independente de valores, independente daquilo que acredita ou daquilo que não acredita, quando a gente fala de relacionamento, uma coisa é certa: o relacionamento ele só existe enquanto ele for justo. A partir do momento que o relacionamento ele deixa de ser justo, deixa de ser relacionamento, deixa de existir a relação. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser barganha, pode ser troca de favores, pode ser jogo de interesse, pode ser qualquer outra coisa, mas a partir do momento que deixa de ser justo, deixa de ser relacionamento. E aí é justamente desse ponto que eu quero partir com vocês. Justo. O que de fato é justo? O que seria um relacionamento justo, né? Por que eu tô entrando justamente por esse ponto? Porque, como eu falei para vocês, desde o começo, nós estamos falando de um processo de construção, e aí lá no começo nós falamos da adicção. Dentro desse processo da doença da adicção, nós falamos de padrões de comportamento, aonde o adicto ele desenvolve uma vida disfuncional e dentro dessa disfuncionalidade ele passa a ser abusador, ele passa a abusar, ele passa a invadir um espaço que não é dele. Assim como o codependente, por um outro lado, cada passo que o adicto dá invadindo o espaço que não é dele, o codependente recua um passo, permitindo que o adicto invada esse espaço. Então, quando a gente fala de relacionamento, o primeiro ponto que nós precisamos olhar, o primeiro ponto que nós precisamos observar, a primeira coisa que nós precisamos enxergar é que esse relacionamento ele deixou de ser justo há muito tempo. Independente de ser de mãe para filho, de filho para mãe, de esposa para esposo, de nora para sogra, independente de qual seja a relação que nós estamos falando, a relação entre o adicto e o codependente deixou de ser justo há muito tempo. Então, aquelas ideias morais que muitas das vezes tende a ficar ali impregnada para tentar sustentar a ideia de que existe alguma relação, a gente precisa tomar muito cuidado com elas. Por exemplo, é muito comum eu ouvir familiares me dizendo assim: eu conheço meu filho como ninguém. Eu conheço meu filho como ninguém. O que essa pessoa, na verdade, ela está querendo me dizer quando ela diz assim: eu conheço meu filho como ninguém? Ela está dizendo assim: olha só, eu tenho algum controle sobre ele. Porque, na verdade, é o que o codependente mais deseja: exercer algum tipo de controle sobre o adicto. Algum tipo de controle no sentido de conseguir colocar ele no caminho que o codependente quer que ele siga. Então, pelo fato de ser algo que o codependente deseja muito, ele precisa alimentar essa ideia. E como é que ele alimenta essa ideia? Fazendo afirmações sem o menor sentido, mas que para ele parece uma verdade absoluta. Eu conheço meu filho como ninguém. E é aí que eu garanto para você que, na verdade, você não conhece. Você acredita que você conhece ou você acha que você conhece. Mas, na verdade,
O que existe entre vocês é uma relação de barganha, uma relação de troca. Porque quando ele está na rua, eu tenho certeza que o comportamento dele não é o mesmo de quando ele está em casa. Quando ele está no meio dos amiguinhos dele, no meio dos colegas dele, não é a mesma maneira, não é a mesma pessoa de quando ele está dentro de casa. O vocabulário que ele usa para falar com você não é o mesmo vocabulário que ele usa na rua. Inclusive, a maioria das vezes que ele sai de casa para usar, ele não sai te dizendo assim, eu vou usar. Ele sai te contando uma história muito mentirosa que talvez só ele acredite. Histórias do tipo assim, hoje eu vou sair com uma garota, porque eu vou jantar, porque eu vou dar uma volta com os meus amigos, porque eu vou ali e já volto. Eu vou ali e já volto, é rapidinho. E o cara demora 2, 3 dias para voltar. Então, não existe honestidade dentro dessa relação. Deixou de existir há muito tempo essa honestidade, mas pela necessidade de acreditar que eu tenho algum controle, eu fico criando verdades absolutas para mim, mas que na verdade não passa de uma ilusão, de uma fantasia. Então, o primeiro ponto dentro desse tema relacionamento é a aceitação de que a relação ela já deixou de existir. Não acontece mais. O que existe é algo extremamente injusto, principalmente comigo mesmo. O que existe é uma troca. Talvez, na verdade, eu seja a pessoa mais enganada dessa história toda, porque todo mundo já estava vendo, ele já estava vendo, só eu que não conseguia ver. Talvez eu seja a pessoa mais fragilizada da história. Talvez eu tenha sido a pessoa mais manipulada da história. Então, quando a gente fala de relação, né, de relacionamento, o primeiro ponto é começar a enxergar o relacionamento, a relação como de fato ela é, como de fato ela está. Aquela história, né, de que eu conheço não é uma verdade. E precisamos admitir isso. Não conhecemos mais. Aliás, ele se transformou em alguém que eu desconheço. Ele se transformou em alguém que eu desconheço. Aquele sonho que eu tinha um dia quando eu carreguei no colo, ou aquele sonho que eu construí quando eu conheci e um dia eu desejei casar, infelizmente foi por água abaixo porque ele se transformou em alguém que eu não conheço. E eu não estou falando isso aqui no intuito de jogar uma culpa, né, na costa dele e falar, esse cara estragou a vida de todo mundo. Não. Eu estou trazendo isso aqui no intuito da gente começar a ter uma percepção mais real, mais honesta, mais verdadeira daquilo que se tem construído nos últimos anos, que não é uma relação, é uma troca de favores. Eu me lembro que eu dizia muito no início do meu tratamento, lá atrás, quando eu estava internado, como eu tinha feito um estrago bem grande na minha família. Os primeiros dias de internação, eu chorava muito e eu dizia, eu amo demais a minha família, não acredito que eu fiz isso com eles. Eu amo demais a minha família, eu amo demais a minha família. E aí um dia uma pessoa parou na minha frente e falou assim, cara, me diz um comportamento seu ou uma atitude sua que você tenha tido nesses últimos anos que prova o seu amor pela sua família. E eu parei para pensar e eu cheguei à conclusão que nos últimos anos eu não tinha tido nenhuma atitude de amor pela minha família. Na verdade, todos os meus comportamentos só provavam o meu desamor pela minha família, o meu desprezo pela minha família. Como eu falei quando me perguntaram se eu me tornei uma pessoa agressiva, na verdade só provava a minha hostilidade pela minha família. Então, dizer que eu amava a minha família é uma ilusão, era uma utopia, era uma loucura, porque não tinha nada que provava o meu comportamento de amor pela minha família. Quais são as atitudes de uma pessoa que ama? Uma pessoa que ama se preocupa, cuida, honra
Eu não tinha nada disso. Eu só tirava, eu só subtraía, eu não estava nem aí se eles estavam sem dormir, no dia seguinte tinha que trabalhar, eu entrava e saía, não estava nem aí. Se deixasse qualquer coisa de valor de bobeira, eu roubava. Então, não existia um comportamento de amor. O que existia era uma relação abusiva de desamor. Então, não dá para dizer que eu amava a minha família. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês e por que eu estou entrando por essa via, né, quando a gente fala de relação? Porque se eu não enxergar o que de fato eu me tornei, o lugar em que eu cheguei, se eu não tiver um contato com essa realidade, eu não vou conseguir construir de fato aquilo que eu quero para a minha vida. Quando eu dizia assim para as pessoas, eu amo demais a minha família, no fundo, eu queria amar eles. No fundo, um dia eu planejei amar eles. Eu não desejei chegar onde eu cheguei. Eu não desejei me tornar quem eu me tornei. Eu não desejei fazer tudo o que eu fiz com eles. Não. Houve um momento da minha vida em que eu saí de casa para ir para a escola e eu pensei assim, esse ano eu vou passar com média em tudo. Esse ano eu vou ser um bom aluno. Esse ano eu vou dar orgulho para o meu pai e para minha mãe. Mas aí eu ia no primeiro dia, eu ia no segundo, daqui a pouco eu começava a matar a aula, daqui a pouco eu começava a faltar, daqui a pouco eu já não ia mais e chegava no final do ano eu era reprovado de novo. Houve um momento da minha vida onde eu planejei, quando eu crescer minha família vai se orgulhar de mim. Houve um momento onde eu acreditei que eu poderia de fato construir uma relação de amor com essas pessoas, mas a questão é que aonde eu cheguei não foi esse lugar. Quem eu me tornei não foi essa pessoa. E aí, para que a nossa relação começasse a ser minimamente saudável, eu precisei ter um contato com tudo isso, eu precisei olhar para tudo isso que eu construí para eu entender o quanto eu precisava caminhar para que eu chegasse aonde eu gostaria de chegar. Então, dentro dessa relação, eu precisei olhar para o meu pai, eu precisei olhar para a minha mãe, eu precisei olhar para mim e perceber, a nossa relação não existe, eu não conheço meu pai e a minha mãe. Assim como eu não permiti que o meu pai e a minha mãe me conhecessem. Eu não conheço os meus irmãos, assim como eu não permiti que os meus irmãos me conhecessem. Eu nunca me importei e me preocupei em saber o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles pretendem da vida deles, o que eles não pretendem, o que eles mais odeiam, qual é o tipo de música. Eu nunca havia me preocupado com nada disso. Eu nunca me preocupei em desenvolver uma relação. E aí, olhar para tudo isso com esse nível de honestidade faz com que eu comece a perceber o quanto eu preciso mudar. Olhar para essa relação, o quanto ela se tornou disfuncional, fez com que eu começasse a perceber o quanto eu precisava mudar. Porque um dia o meu tratamento acabou, um dia a minha internação chegou ao fim, o meu tratamento não, né? O meu tratamento não acabou, o meu tratamento permanece até hoje. Mas um dia a minha internação acabou e eu tive que voltar para casa. Eu tive que voltar para a casa dos meus pais e chegar na casa dessas pessoas que eu não conhecia, que eu passei a vida toda mentindo, que eu criei uma grande fantasia e olhar na cara delas ali todos os dias e perceber que na verdade eram desconhecidos para mim, se tornou extremamente desconfortável, se tornou horrível. Então, ter um contato com essa realidade, né, de que, na verdade, dentro dessa construção da relação entre o adicto e o codependente, o que existe é apenas a alimentação desse adoecimento, não tem nada de saudável, é só dor, é só angústia, é o que de fato faz eu perceber a necessidade da mudança. E para que a gente comece a entender o quanto a nossa relação se tornou disfuncional e o quanto a gente precisa mudar essa relação,
A gente precisa olhar para esse ponto. Enquanto eu não olhar para esse ponto, enquanto eu não olhar para essa disfuncionalidade, eu não vou perceber essa mudança. Eu tô cansado de ouvir esposas dizendo assim, mas ele não me respeita como esposa. Mas eu não me sinto esposa na vida dele. Eu fico cuidando dele como se eu fosse mãe dele. Eu tô cansado de ouvir mães dizendo assim, mas ele não dá valor em nada do que eu faço. Mas ele não consegue demonstrar um gesto sequer de respeito por mim, só me trata mal. Mas ele não consegue fazer isso. Mas eu não aguento mais, parece que eu não significo nada na vida dessa pessoa. E sem que você percebesse, isso foi acontecendo porque existia uma parcela de responsabilidade, sim, dele, mas também existia uma parcela de responsabilidade sua dentro desse processo. Quando você alimentou essa ideia de que eu conheço ele como ninguém e, na verdade, ele estava passando pelo vão dos dedos e indo cada vez para mais longe, você não percebeu esse processo acontecendo. Você não percebeu esse distanciamento. Você começou a correr atrás achando que iria conseguir e, na verdade, cada vez estava se distanciando mais. Se resume basicamente em dois desconhecidos que dependem um do outro para poder sobreviver. E agora chegou numa situação insustentável. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa de um negócio chamado posicionamento. Se não houver posicionamento dentro de uma relação, nunca, jamais essa relação vai ser saudável, independente de qual seja essa relação. E o que é o posicionamento? O posicionamento é eu começar a estabelecer limites até onde eu consigo aceitar, até onde eu posso tolerar e até onde eu estou disposto a pagar esse preço. Porque, compreenda, uma relação, ela sempre vai ser uma troca. Sempre, sempre. Não adianta dizer assim, ah, não, porque eu não tenho nenhum interesse. Não, minha relação não é interesseira. Não, só vai existir a relação se houver interesse, porque toda e qualquer relação é uma troca. Eu sou casado, a minha esposa, ela vê alguma coisa em mim que interessa a ela e por isso ela está comigo. Assim como eu vejo algumas coisas nela que interessam a mim e por isso a gente está junto, a gente troca. A troca, ela precisa existir para que essa relação aconteça. Agora, a partir do momento que algum dos lados, começa a se sentir injustiçado dentro dessa relação, essa relação ela começa a deixar de existir. Por exemplo, se amanhã ou depois eu começo a ter alguns comportamentos e a minha esposa começa a se sentir injustiçada, ela começa a sentir que ela está me dando demais e eu não estou retribuindo à altura, por isso ela está se sentindo injustiçada. Vai chegar um momento em que ela vai falar, opa, para, não dá mais. E aí ela vai ter que fazer uma escolha. Ou eu continuo perdendo nessa relação, ou eu abro mão dessa relação. Imagina que você trabalha numa empresa e a empresa te paga X para que você execute uma determinada função ao longo do mês. Dentro dessa relação que você tem com essa empresa, você executa a função porque receber X é justo pela sua função. A partir do momento que você começa a produzir X e Y, mas você recebe só X, vai chegar um momento em que você começa a pensar, opa, acho que eu vou mudar de empresa. Acho que está na hora de eu pular fora desse barco, porque eu estou produzindo X e Y, mas a empresa está me pagando só X. Então, toda e qualquer relação, ela parte desse princípio, justo e troca. O que é que acontece na relação entre o codependente e o adicto? O codependente, dentro do seu processo de transtorno, sem perceber, ele começa a se anular.
Sem perceber, ele começa a abrir mão e ele começa a deixar de lado algumas coisas, acreditando que em algum momento esse preço vai compensar. Acreditando que em algum momento eu vou conseguir proporcionar o ambiente perfeito e ele vai fazer aquilo que eu quero que ele faça. Então eu continuo pagando preço. E eu continuo pagando preço. Eu continuo pagando preço. Eu fico noites de sono sem dormir, acreditando que o meu esforço de ficar noites de sono sem dormir vai fazer com que em algum momento ele perceba a minha preocupação e, por consideração à minha preocupação, ele pare de ficar de madrugada na rua e pare de usar droga. Eu vou proporcionar um emprego para ele, porque se eu proporcionar um emprego para ele, ele vai perceber o quanto eu estou ajudando ele e aí ele para de usar droga. Eu vou conversar com aquela pessoa para ajeitar o casamento dele porque a esposa foi embora e não aguentou mais. E cada vez mais o codependente vai criando situações e vai proporcionando situações, acreditando que irá criar o ambiente perfeito. Só que do outro lado tem o adicto que, por sua vez, começa a se aproveitar dessa situação. Então, o codependente pensa assim, eu vou passar a noite em claro aqui esperando ele voltar porque eu só vou dormir, eu só durmo na hora que ele voltar. Enquanto ele não voltar, ele não dorme. Aí o cara volta às 5 horas da manhã, aí o codependente tá do lado de cá. Ei, 5 horas da manhã, bicho, pô, eu preciso trabalhar e você não volta, eu não consigo dormir. Aí ele fala assim, então, vamos fazer o seguinte, deixa eu usar em casa, que aí você pode dormir em paz, eu tô dentro de casa. E aí o cara começa a usar dentro de casa. E aí no dia seguinte ele tá batendo na porta, pedindo dinheiro para usar dentro de casa. E sem perceber o codependente, não, eu vou deixar ele usar em casa porque aí ele tá sob o meu domínio, porque aí ele tá sob o meu controle. E cada vez mais essa relação vai ficando agressiva, ofensiva, vai ficando mais desgastada, injusta, e sem perceber o codependente vai abrindo mão dos seus princípios e dos seus valores, se submetendo a situações, se submetendo a condições, a ponto de se colocar, muitas das vezes, em situações incapazes de se preservar ou incapazes de se defender. Então, quando eu falo de posicionamento, né, e aí vamos voltar à linha de raciocínio lógico, acabamos de falar sobre comportamento. Quando eu falo de posicionamento, eu começo a mudar alguns pequenos comportamentos para que eu comece a me posicionar, para que essa relação ela comece a ficar minimamente saudável. Então, quando eu mudo alguma coisa na minha vida, algum detalhe, se de manhã eu acordo às 5 da manhã para fazer o café da manhã, e aí eu mudo esse comportamento, eu resolvo fazer uma outra coisa, eu não faço. Do outro lado, vai ter alguém que está acostumado a acordar e o café da manhã já está lá e ele vai ver, opa, hoje não teve café da manhã. Perceba que a minha mudança de comportamento vai interferir diretamente nessa relação e é através dessa mudança que eu começo a sair de uma condição de submissão e aos poucos eu começo a assumir a responsabilidade dessa relação. Eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje, como codependentes, tudo que o mais deseja, tudo que mais almeja é conseguir chegar nessa responsabilidade, nesse lugar de alguém que cuida, de alguém que conduz, mas hoje vive refém de uma situação totalmente fora de controle. E aí, para que eu chegue nesse lugar de alguém que cuida de fato, alguém que tem o poder, o domínio de fato organizar as coisas para que elas aconteçam como deve acontecer, eu vou precisar passar por um processo de mudança.
Então eu começo com pequenas mudanças, pequenos comportamentos, 5 minutos que eu tiro para eu poder ir tomar um sorvete, aquele dia que eu escolho para eu sair com alguma amiga para ir no shopping, aquela noite que ao invés de eu ficar ali preocupado, eu resolvo ir no salão de beleza, fazer o cabelo, pintar as unhas, uma maquiagem, me cuidar um pouquinho mais. Pequenos detalhes que eu começo a mudar, começa a interferir diretamente nessa relação. E é aí aonde a gente começa a se posicionar. O posicionamento, ele consiste exatamente na mensagem em que eu transmito para o outro sem que eu precise dizer qual é essa mensagem. O posicionamento, ele consiste exatamente na mensagem que eu transmito para o outro sem que eu precise dizer essa mensagem. Por exemplo, quantas vezes vocês disseram assim: nunca mais eu faço tal coisa, e no dia seguinte estava fazendo. Perceba que o que você fala já não tem mais grande significado, porque por diversas vezes você falou e você não cumpriu. E o fato de você falar e não cumprir transmite a mensagem de que a sua palavra não vale. Por isso que muitas vezes você fala assim: eu não vou te dar dinheiro, e ele fica ali: me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, porque ele sabe que no final ele vai conseguir tirar. Ele sabe que você está dizendo que não vai, mas no final você vai. Quando você diz assim: nunca mais você entra em casa, e no dia seguinte ele está lá dentro de novo. Quando você diz assim: eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, e no final você acaba fazendo. Na verdade, você está transmitindo uma mensagem para essa pessoa. E é justamente essa mensagem que eu estou transmitindo que eu preciso começar a mudar. Eu gosto de usar um exemplo que, assim, parece ridículo, mas faz muito sentido. Por exemplo, existe uma marca de chocolate que se chama Copenhague. É um dos chocolates mais caros que tem aqui no Brasil, assim, né? Eu sei que tem outros importados que custam absurdamente caro, mas existe o Copenhague. E existe o chocolate Garoto. O Copenhague, ele custa X, absurdamente caro. O chocolate Garoto, ele custa Y. É um chocolate popular. Tá ali, na prateleira de qualquer supermercado. Copenhague não tá na prateleira de qualquer supermercado. E por que que Copenhague não tá na prateleira de qualquer supermercado? Porque na prateleira de supermercado fica Garoto e não Copenhague. A Copenhague tá dizendo assim: ei, o meu lugar não é esse. Se quiser, vai ter que pagar X e vai ter que ir comprar num determinado lugar. Então a Copenhague, ela tá transmitindo uma mensagem, mesmo sem dizer essa mensagem, mas ela está transmitindo, ela está se posicionando. Eu não vou para esse lugar porque esse lugar não me interessa. Para que chegue nesse lugar, precisa existir princípios e precisa existir valores. Coisa da qual os codependentes, ao longo do processo, foi abrindo mão e não percebeu. Então, volto eu no papel e caneta, e estávamos falando sobre comportamento. Pega o papel e caneta e está na hora de você começar a anotar quais são os valores, quais são os princípios que você considera importantes para a sua vida. Quais são os valores e quais são os princípios que você não quer abrir mão? Não, a partir de agora, eu não vou abrir mão da minha honestidade. Eu vou falar a verdade, custe o que custar. Doa a quem doer. Eu, Bruno, eu tenho um compromisso com vocês aqui de ser honesto. E eu vou cumprir com a minha honestidade, doa a quem doer. Infelizmente, eu tenho um compromisso. E cabe a mim honrar esse compromisso. Então, cabe a vocês anotar e começar a honrar esse compromisso com vocês, porque se vocês não se comprometerem com vocês mesmos, quem é que vai se comprometer? Se vocês não começarem a estipular: pô, eu não vou abrir mão desse momento aqui, eu não vou abrir mão do meu café da manhã, eu não vou abrir mão do meu
corte de cabelo, não. E começar a estabelecer este processo para que vocês consigam entender que vocês têm um valor, que vocês têm um significado. E dentro desse posicionamento, consequentemente, vocês começam a transmitir uma mensagem para essa pessoa. Ei, é só até aqui. Daqui não vai passar. Daqui não vai dar. Daqui para frente, não. Então, quando a gente fala de relação, nós precisamos entender que a mudança de comportamento é fundamental para o meu posicionamento nessa relação. Quando eu começo a construir essa mudança de comportamento, eu também começo a construir a minha mudança dentro dessa relação através do meu posicionamento. E aí eu saio de uma condição de submissão, eu saio de uma condição de quem é refém e começo a ir para o lugar aonde eu deveria estar, de mãe, de esposa, de alguém que cuida, de alguém que ajuda, de alguém que conduz a situação para que ela aconteça como deve acontecer. Nunca mais você vai repetir aquela frase: tô cansada de falar e ele não me escutar. Ele vai começar a escutar. Pode ter certeza que ele vai começar a escutar. É só você começar a mudar. Então, existe uma parcela de responsabilidade que é tua dentro desse processo. Existe uma parcela de responsabilidade que é dele, mas também existe uma parcela de responsabilidade que é tua. Bom, chegamos então ao final do tema relacionamento. Acho que deu aí para borbulhar um pouco a cabeça de vocês. Gente, se tiver ficando claro, se estiver dando para entender, escreve aí para eu saber que está dando para entender. Ou se estiver ficando confuso, se estiver bagunçando demais, escreve aí também, né? Para eu saber que eu estou indo no caminho certo. Se eu estiver indo rápido demais, eu estou tentando desacelerar um pouco aqui, né? Mas se eu estiver indo rápido demais, pode colocar aí também, né? Porque aí eu vou organizando aqui. Lembrando que esse evento é para vocês, tá? Já estamos chegando aí a quase 4 horas de evento. Falta 10 minutos para completar 4 horas de evento. E ainda temos mais um tema para falar. E eu tenho um grande presente para entregar para vocês. Fica aí, não sai daí não, tá? Ainda tem bastante coisa. Eu vou aqui para as perguntas, então, para a gente poder responder as perguntas. E aí eu vou para o último tema, onde queremos chegar, tá? Vânia, infelizmente, tem um jeito. Sim, envolvendo CAPES. Vânia, estou gostando muito, mas tenho que acordar cedo amanhã. Amanhã assisto o restante. Não tem problema não. Amanhã você assiste o resto. Tudo faz muito sentido. Incrível como as histórias são parecidas. Mas eu dizia que ele machucava, mas entendi. Não faz. Bruno, você é o mesmo de antes do uso? Sua mãe te vê como o mesmo? Ela vê ela e você sente que teve 3 filhos? Você sente que foi a terceira pessoa antes, durante, depois? Desculpa, eu não entendi muito bem a pergunta. Eu vou tentar responder aqui, mas acho que eu não entendi muito. Olha só. Não, eu não sou a mesma pessoa, nem antes, nem durante, nem depois. Por 2 razões, né? A primeira porque a minha recuperação, o meu tratamento demanda mudança, né? Eu preciso estar mudando a cada dia, eu preciso estar me cuidando. Então eu não sou a mesma pessoa que chegou lá na clínica, eu não sou a mesma pessoa que estava usando droga, né? Não sou a mesma pessoa. Óbvio, fisicamente sim, né? Mas mentalmente, emocionalmente não, tá? E durante a nossa vida, né, nós precisamos entender que o acúmulo de experiências faz com que a gente mude. Então não tem como a gente ser o mesmo, né? Isso é impossível. Por exemplo, hoje nós estamos participando desse evento. Nós estamos organizando aqui, né, um monte de ideias e estamos colocando em ordem aqui um monte de coisa que pode ser feita e que vamos fazer e tal. Nós não sairemos daqui a mesma pessoa, nem eu que estou aqui falando com vocês, porque enquanto eu vou falando,
as ideias vão brotando aqui na minha cabeça também. Eu já estou pensando no próximo, eu já estou pensando no que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês. Então, tipo, não tem como ser a mesma pessoa. E não sou a mesma pessoa, né? Eu acredito que precisamos mudar. Inclusive, há um equívoco, né? Muitas famílias pensam assim: eu queria que ele voltasse ao que ele era antes do uso de droga. E isso é um grande erro, porque se ele voltar ao que ele era antes do uso de droga, ele vai voltar a usar droga, porque esse indivíduo que era antes do uso de droga, ele usou droga. Então ele vai usar droga, né? Então não é para voltar o que ele era antes, não, é para ele construir algo novo. Assim como vocês devem construir algo novo. Muito bom, show, tá tudo muito claro, está muito claro, Bruno, gratidão pelo aprendizado, excelente conteúdo, boa noite a todos. Hoje eu tomei meu Alprazolam, hoje nem tomei meu Alprazolam ainda, amando a live, está muito claro, muito bom. Bom, então, como não teve, né, pergunta, só que eu já respondi, vamos seguindo adiante. Afinal de contas, eu me comprometi em 4 horas de evento, né? Começamos às 8 da noite. Falta 5 minutos aí para meia-noite, já estamos indo para 4 horas de evento. Vamos para o nosso último tema e aí